Para encerrar estas intervenções iniciais, o coordenador científico deste painel, o professor Alexandre Franco de Sá. Obrigado. Eu queria começar a apresentar os meus colegas de painel, apresentar também o Presidente da Câmara da Avenida da Cultura, e começaria por pegar numa expressão do professor Freitas do Amaral, que disse que a Primeira Guerra Mundial começou sem ninguém a desejar e sem ninguém a prever. Mas se isso é verdade, também é verdade que começou sendo saudada por toda a gente. Uma vez eclodida, uma vez havendo as mobilizações de jovens para as trincheiras, essa guerra foi experimentada há 100 anos como uma experiência geracional ímpar, quer do lado dos alemão e austríaco, depois turco, quer do lado dos aliados. E eu começaria por, evocando esse facto, tentar pensar um pouco, ou refletir um pouco, qual a razão deste facto um pouco singular, um pouco insólito, de uma guerra ter podido, eclodida há 100 anos, ter podido ser pensada e ser vivida, ser experimentada pela geração que a viveu no seu início, como algo que foi saudado. Há pouco tempo foi traduzido no Brasil, por exemplo, nós não temos essa tradução em Portugal, os diários de guerra do Ernst Junger, As Tempestades de Aço, um texto belíssimo, sob o ponto de vista estético. E houve por parte de toda aquela geração uma estetização da guerra. E porquê? No meu entender, porque de certa forma essa guerra começou como a consumação daquilo que era a geografia ou o espaço relacional político que viveu a Europa desde o século XVIII. Ou seja, havia um conjunto de potências que se equilibravam mutuamente no seu equilíbrio de poder, e a guerra era considerada um atributo próprio, específico da soberania. Ser soberano era poder, antes de mais, fazer a guerra. Portanto, não se perguntava, ou não havia algo que para nós hoje é impensável, não havia um crime de fazer a guerra. Ou seja, era uma decorrência da soberania de um Estado a possibilidade de fazer a guerra. E, portanto, quando os Estados se gladiavam uns aos outros, embora pudesse haver crimes feitos na guerra, atos de guerra criminosos, portanto, não havia propriamente, ou não faria sentido, condenar um Estado por ser o causador de uma guerra ou por ser aquele que seria responsável pelo eclosão de uma guerra. Portanto, aquela geração, de um lado e do outro das trincheiras, percebe a guerra ainda desta forma. Ou seja, ela herda toda uma concepção do mundo que tinha sido sedimentada ao longo de 200 anos na Europa, uma visão do mundo segundo a qual, portanto, do que se tratava era, no mundo geopolítico, era do equilíbrio de soberanias, do equilíbrio de potências que se equilibravam. E, portanto, como digo, não havia essa representação de um crime de guerra. E uma das coisas que me parece muito interessante assinalar no que se passou há 100 anos, portanto, é justamente o facto de ser a Primeira Guerra Mundial que inaugura na Europa a representação de guerra que nós temos hoje. Ou seja, a noção de que a guerra é um meio iníquo para dirimir e para solucionar questões políticas entre os Estados. A primeira vez que se cita ou que se pretende julgar como criminoso de guerra um soberano europeu é justamente ao Kaiser derrotado. O Kaiser não é entregue pela Holanda, onde ele se exilou, para ser julgado como criminoso de guerra, mas já há, por parte das potências aliadas triunfantes na guerra, a pretensão de julgar como criminoso de guerra o próprio o Kaiser Guilherme II, o Imperador Guilherme II. Ora bem, o que me parece é que hoje em dia essa convicção de que há, ou de que é possível haver uma criminalização do opositor na guerra se intensificou. O episódio, nós hoje celebramos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, mas também celebramos 10 anos da Segunda Intervenção Americana no Iraque.
E justamente o que os ocidentais acabaram por fazer nessa intervenção, e já tinha havido a intervenção do Kosovo, quer dizer, a questão que muito bem assinalou de Kiev ser a origem, não é, da nação russa, vale exatamente a mesma coisa para a Sérvia e para a relação que o Kosovo tem com a nação sérvia. Não é? Portanto, aprofundou-se na Europa e nas potências ocidentais, muito por via, naturalmente, da dependência da Europa relativamente ao poderio militar dos Estados Unidos, essa representação da guerra, ou seja, a ideia da criminalização do inimigo. Isso mudou completamente o espaço geopolítico do mundo e o modo como representamos a guerra. Portanto, isso era uma primeira grande marca das consequências que a Primeira Guerra Mundial acabou por ter ao longo do século XX, e, portanto, no nosso legado, digamos, civilizacional. Uma segunda reflexão, e vou ser realmente mais breve, porque está toda a gente cansada ao fim desta maratona de intervenções iniciais. E nós mudámos o espaço, mas também mudámos o tempo. A Primeira Guerra Mundial foi também o primeiro fenómeno histórico em que aquela geração que a viveu realmente representava a noção que tinha que a guerra ia terminar logo, que era uma espécie de férias, as pessoas iam, no fundo, brincar aos soldados. E, portanto, saiu-lhes a essa geração, como nós dizemos, o tiro pela culatra. Quer dizer, foi completamente diferente a experiência, a vivência que tiveram nas trincheiras, foi completamente diferente daquilo que tinham antecipado e daquilo que tinham podido prever. Isso chama a atenção para outro fenómeno no qual nós encontramos, na Primeira Guerra Mundial, a antecipação da nossa situação política atual. Não apenas transformou o tempo relacional político, mas transformou também o tempo político que vivemos. Ou seja, nós vivemos uma aceleração do tempo social de tal forma grande que o grande problema da política aqui, ou um dos grandes problemas da política aqui, a questão dos nossos problemas institucionais, da política interna, etc., tem a sua expressão. Nós não conseguimos realmente encontrar mecanismos, encontrar processos de reflexão política no sentido de antecipar criativamente o futuro. É muito curioso, se nós pensarmos, apenas esta reflexão, se pensemos na organização ou na ordenação dos três poderes tradicionais, tais como definidos por Montesquieu, a sua origem. Portanto, o executivo, o legislativo e o judicial. Eu sou professor de filosofia, portanto gosto de fazer alguns exercícios de fundamentação nesta matéria. E um exercício de fundamentação que podemos fazer, é claro que, do seu ponto de vista institucional, está tudo bem, compreende-se perfeitamente a articulação deles, mútuo balanço de poderes, etc. Mas se o pensarmos na sua fundamentação filosófica, isso tem a ver justamente com o problema que eu estava a falar, o tempo político. O executivo, porquê é que tem de ser independente? Porque o executivo sente-se no presente. O executivo tem, subjacente à sua intervenção, o primado do presente. O judicial tem, naturalmente, a tutela do passado. O judicial refere-se a uma lei, a uma jurisprudência que vai aplicar uma situação presente, referindo-se ao passado. O legislativo, e com isto, portanto, o Parlamento, é o exercício de criatividade relativamente ao futuro. Trata-se de antecipar cenários futuros, de deliberar politicamente sobre o futuro. De pensar, de ser capaz de dialogar, de se confrontar, de projetar, sem que isso seja de forma nenhuma determinante, mas de projetar, de antecipar cenários futuros. E o grande problema que nós temos hoje é que nós temos um tempo político de tal forma acelerado que, quando olhamos para o futuro é-nos completamente opaco, o que se reflete institucionalmente, por exemplo, no modo como as nossas instituições hoje valorizam ou não valorizam o Parlamento. É muito curioso. Quer dizer, o Parlamento hoje é uma caricatura daquilo que foi concebido institucionalmente para ser. Quer dizer, imagine-se hoje projetar no Parlamento aquela figura tradicional de um conjunto de senhores educados discutindo, refletindo sobre o que é que ia ser, sobre o que é que iam ser as configurações políticas do amanhã. Ora bem, nós hoje realmente olhamos para o futuro
E, nesse sentido, somos completamente incapazes de antecipar aquilo que justamente pode vir no futuro. E, portanto, o que olhamos para o futuro e vemos, naturalmente, mais do mesmo. Vemos, naturalmente, e isso reflete institucionalmente, por exemplo, na configuração das democracias, não apenas na portuguesa, mas das democracias europeias, como democracias rotativistas ad infinitum. Quer dizer, acaba por ser um simples prolongamento indefinido de um status quo presente que ninguém gosta. Pronto, eu ficaria por aqui com uma reflexão muito inicial. Muito bem.